Seja muito bem-vindo ao NeuroConnect. Eu sou Viviane Wisniewski e vou apresentar para vocês o podcast da NeuroWork Brasil, um espaço em que a gente vai conectar ciência, tecnologia e muita inovação, tudo com foco em neuromodulação. Aqui você encontra conversas com especialistas, lançamentos, tendências e conteúdo que transformam não só a prática clínica, mas também como você entende o funcionamento do cérebro e como ele pode transformar a sua vida. Nesse episódio de hoje, eu tenho o prazer de estar aqui com José Menezes, diretor de tecnologia da Neurobots. José, muito prazer de ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho, quem é você? Prazer é meu, Vianney, tá aqui. Acho que a gente vai bater um papo bem legal, né? Eu sou formado em Ciência da Computação. Recentemente terminei o meu doutorado em Neuroengenharia, Engenharia da Computação, com a ênfase em Neuroengenharia. E minha trajetória na Neurobots começou ali em 2017, onde eu comecei na área de P&D, na parte de software, programação. E de lá para cá eu pude desenvolver vários produtos na linha de neurofeedback, interface cérebro-máquina, sempre trabalhando com a perspectiva de trazer aquilo que existe de mais atual na academia, transformar em produto, em algo que se possa ser feito no mercado, com todo aquele desafio de tornar um design acessível, uma experiência de usuário interessante, que converse de fato com o dia a dia das pessoas. Então, experiência bem bacana ali de quase 8 anos. E hoje estou como diretor de tecnologia da Neurobots, onde eu consigo então coordenar todas as frentes. Não só a parte de software, que foi inicialmente a parte que eu entrei, que toda a minha formação é ali, mas também toda a parte de inteligência artificial, hardware, eletrônica, design de produto. E tem sido bem bacana trabalhar, né, nessa área. Então, José, eu lembro que a gente já se conhece há bastante tempo e eu vejo essa trajetória, eu acho que é fundamental essa nossa conversa hoje para mostrar, né, para os nossos espectadores, para os nossos alunos, o que tem por trás daquele equipamento que eles usam para neurofeedback e para quem ainda não conhece, entender um pouco mais o que é exatamente isso que a gente faz, né, de neurofeedback, mas principalmente assim, o que tem por trás de tudo isso. Acho que é fundamental, eu acho que eu vou pontuar algo que você falou que eu acho que é fundamental, que é aquilo que está na pesquisa, que é muito importante, como é que a gente vai transformar isso para o usuário final? Como é que a gente vai colocar? Eu acho que a Neurobots faz isso com muita excelência. Então, traz aquilo que está lá nos estudos para que a gente consiga aplicar na prática clínica, porque vocês estão lá do lado da engenharia e a gente está aqui do lado da aplicação mesmo, né? Como é que a gente vai aplicar isso? Eu acho que é algo bem interessante aí, acho que esse bate-papo vai ser muito produtivo para a gente hoje. Então, vamos lá, José. Já falou um pouquinho, você conta pra gente como é que surgiu a Neurobots? De onde vem a Neurobots? Muito bem, história bem interessante. O nosso fundador, né, um dos nossos fundadores, o Vitor, ele fez um intercâmbio ali em 2012, 2013 mais ou menos, onde conheceu a disciplina de interface cérebro-máquina e teve uma vontade de fazer projetos pessoais de casa. E aí ele voltou da Europa, trouxe um eletroencefalograma. Naquela época a gente chama garagista no nosso meio, né? Que é aquele profissional que fica emendando, fazendo protótipos. E bem engraçado que ele fez um braço, né? Um braço robótico que tinha uma garra, né? Pinça, né? Pegava alimento, pegava copo. E aí ele postou um vídeo, né? Se alimentando através do braço, com força do pensamento. E isso mostrou que era algo real, né? Factível. Ali ele recebeu bastante contato de pessoas pedindo ajuda, né? Porque alguns jornais, né, publicaram, coisa do tipo, né? E aí ele teve essa ideia de formar a Neurobots. Foi ali que ele conheceu o Júlio, integrou ali na equipe. E os dois passaram um bom tempo ali juntos, tentando fazer o que dava ali para fazer. E desde o começo, né, a criação do protótipo, a capacidade de mostrar que é possível fazer, né, foi o divisor de águas, porque as pessoas paravam e prestavam atenção naquilo que, né, inclusive eu, quando eu vi que a ideia, achei sensacional
e surgiu a vaga ali na Neurobots, né, de transformar aquilo em um software, né, toda a interface de experiência do usuário, né, e eu adorei. Na época eu fazia psicologia também, né, eu tinha um mestrado em inteligência artificial e entrei nesse time com essa ideia também de fazer acontecer. Na época eles já tinham o que a gente chama de pivotar, né, já tinham mudado a ideia, não para um braço robótico, mas uma luva que pudesse auxiliar na reabilitação. Porque o que as pessoas querem, que a gente viu ali, né? As pessoas querem reabilitar as suas capacidades. Elas, um terceiro braço podia ser até interessante, mas o que eles querem realmente é a saúde daquilo, né? Voltar àquilo que eles perderam. Então foi aí que, felizmente, na literatura científica havia sólida evidência científica, né? De que aquilo que é a interface cérebro-máquina, né, já estava bem consolidada como uma das mais potenciais maneiras de reabilitar o motor, né, o neurológico motor. Então foi ali que a gente começou desenvolvendo um protótipo, né, mais em alta fidelidade, fazendo pesquisas, e foi ali que em 2019 a gente realmente fez a nossa pesquisa, teve as primeiras experiências no mercado, e conheceu também a Neurowork, né, onde a gente também viu que poderia ir mais além da interface cérebro-máquina, da reabilitação motora, mas também a reabilitação cognitiva, psicológica, né. Eu que vinha da psicologia, né, adorei o produto, né, eu tenho o MindBots, né, que foi o que surgiu dessa parceria, né, eu tenho como o xodó ali, porque muito do que eu aprendi e conheci ali, eu pude ver na prática, né, sobre a perspectiva ali do comportamento, né, da neuromodulação, e foi muito bacana. Então, a Neurobots, ela tem essa característica, né, primeiro de tudo, a capacidade de execução, desde criar o protótipo, tornar possível, mostrar que é capaz, não só para o mundo, mas para a gente mesmo perceber, né, transformar em produto, mas também se abrir a novas oportunidades, porque a gente tem muito essa missão de tornar a tecnologia acessível para as pessoas. A gente está falando de uma tecnologia que só existia na academia, né? Não existia no mercado. Na verdade, existe uma empresa na Áustria que tem tratamento de interface cérebro-máquina para pacientes de AVC, e a gente costuma dizer que a gente é pioneiro também no mundo, né, nesse sentido. E no Brasil, com certeza. Então, é uma coisa que só existia na academia ou na Europa, né? E a gente traz aqui para o Brasil essa possibilidade de um tratamento inovador, consolidado cientificamente. Então, a gente vê essa possibilidade de tornar a tecnologia mais acessível como uma missão mesmo. Algo que não existe no país, ou que precisa realmente de uma melhora, de um aperfeiçoamento para que aquilo fique democratizado. A gente entende que é um papel nosso, uma capacidade que a gente tem de correr atrás disso também. E, claro, você sabe, né, José, mas falar aqui pro pessoal que está assistindo a gente, a Neurobots trouxe muito isso, né? Porque até pouco tempo o neurofeedback especificamente, né, ele era mais restrito, e ele cresceu muito com o equipamento da Neurobots, justamente porque democratizou. E a nossa grande vantagem é que a gente, oferecendo um equipamento possível na mão de um psicólogo, de um psicopedagogo, de um profissional da área da saúde, educação, a gente vai permitir que esse benefício de tudo aquilo que as interfaces cérebro-máquina são capazes, né, de oferecer como benefício, cheguem ao cliente final, aquela pessoa que teve um AVC, aquela pessoa que tem um TDAH, para tratar autismo, enfim. As possibilidades de tratamento, isso aumentou muito a partir da criação do equipamento que a Neurobots trouxe pra gente. E eu acho que você colocou muito bem, né? Trazer aquilo que já é sólido na literatura para a prática clínica. Isso pra gente é fundamental. Muitas vezes algumas pesquisas são muito boas, mas elas acabam não conseguindo chegar na nossa mão. Quando eu digo nossa mão, eu digo eu digo que a gente é chão de fábrica assim, né? Que vai lá e coloca na cabeça do paciente, que trata o paciente. Então, muita coisa não chega na prática clínica. E é fantástico a gente ter essa possibilidade. Então, é muito, muito importante. Bom, como ela surgiu, gostei, né, de saber um pouco mais até dessa tua trajetória aí da Neurobots.
E como é que você vê o papel da Neurobots hoje no Brasil? Acho que você já falou um pouquinho, mas como é que você vê esse papel da Neurobots no Brasil? Muito bem. Acho interessante porque, na linha do que eu falei, né, a gente traz essas tecnologias, traz as opções para o mercado de algo que só existe lá fora, só existe no âmbito acadêmico. Mas também a gente entende que a gente está num nível aqui de ditar também tendências, né? De se posicionar no mercado, trazer produtos e ser uma referência. De modo que as pessoas que buscam empreender nessa área também possam olhar para a gente, se basear e entrar no mercado também querendo fazer mais além, se diferenciar. E acho que isso é muito bom porque coloca a tecnologia mais para frente. Então a gente entende esse papel nosso de meio que missionário, de tornar acessível, mas também uma visão de ser referência. Então as pessoas também olharem para a gente e confiar. Aqui a tecnologia Neurobots, temos um histórico aqui de realização, de execução, de capacidade, podemos confiar em outra inovação que irá surgir. Então isso é bem bacana, a gente vê que existe uma responsabilidade aí da gente realmente atender de fato, né? Acho que, eu não me lembro, porque o nosso processo de criação, ele é bastante interativo, né? A gente sempre ouve muito o outro lado, quem usa, para poder absorver, para poder realmente se encaixar na realidade. Aí eu não lembro realmente de alguma bola fora que tenha, né, algum insucesso, né? Sempre que a gente pensa em um produto, em uma tecnologia, ele é bem recebido porque justamente há essa conversa, né, para encaixar. E a gente tem essa responsabilidade de saber que, olha, qualquer nova tecnologia, qualquer inovação que a gente traga, ela é digna de confiança por aquilo que a gente já escreveu, aquilo que a gente já realizou, né? Sinto que a gente ainda está só no começo, porque há muito, o Brasil é grande, tem realidades realmente imensas ali, socialmente também, mas a gente olha, por exemplo, na parte de psicologia, a gente é campeão em ansiedade, em transtorno de ansiedade, estresse, depressão, e a gente sente que há uma parte na Neurobots que pode contribuir com essa realidade, e que a gente consegue trilhar um caminho bacana, e esse caminho ainda está no começo, a gente vai fazer muito mais. Bom, então o José falou um pouquinho pra gente o quê? Que eles começaram com o Exobots, né? Ele não deu o nome, mas era o equipamento inicial da Neurobots, foi a Exobots, e aí veio o EEG da Neurobots. E aí a gente começa a falar sobre a nossa técnica que é do nosso coração, que é o neurofeedback. Eu vou só definir um pouquinho rapidamente o que é o neurofeedback, José, né, para quem não conhece. Mas de maneira geral a gente pode dizer que neurofeedback é uma técnica de neuromodulação não invasiva, autorregulatória, que ela funciona mais ou menos assim. Eu coloco eletrodos no couro cabeludo, ele vai fazer uma leitura desse meu funcionamento cerebral. Essa leitura vai ser processada por um software, que é aqui o José quem tá na frente disso. Esse software, ele vai passar para uma segunda tela e o nosso cliente final, né, aquele, sei lá, a pessoa com transtorno de ansiedade, vai ver o seu funcionamento em tempo real numa segunda tela, né, numa televisão, e ele vai conseguir modular, aprender a modificar esse funcionamento cerebral e, consequentemente, ter melhora nos seus sintomas de ansiedade, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o EEG da Neurobots, José. Qual que seria o diferencial hoje que você diz do equipamento que a Neurobots produz, do EEG da Neurobots? Muito bem, quando surgiu, né, esse desafio, essa oportunidade, a gente até olhou, né, viu que existia no mercado, na academia, e interessante porque quando algo está ali no terreno do acadêmico, é muito na linha do protótipo, né? Então, aspectos como usabilidade, né? Facilidade de automatizar as coisas, não existiam, né? E o que a gente olhou ali também no mercado, né? A curva de aprendizado
um pouco grande. E a gente pode destacar que um grande diferencial do MindBots foi trazer uma simplicidade no manuseio da ferramenta, no aprendizado, no que a gente chama de setup também, né? Para que o tempo ali de tratamento pudesse ser otimizado, né? O paciente chega, todo mundo, né? Quando vai fazer um tratamento, ninguém gosta de estar esperando, ninguém gosta de... Né? E quanto mais proveitoso é aquele momento, rápido, ágil, para que a gente chegue naquilo que importa realmente, né? É interessante. Então a gente tinha essa visão também. Vamos agilizar o processo, vamos simplificar, e tornar a coisa mais fácil, tanto para o profissional dominar e como para que no dia a dia também seja prático. Então a gente tinha essa visão, acho que é um bom diferencial. Olhando tecnicamente também, a gente observa algumas coisas que poderiam ser interessantes, como por exemplo a comunicação sem fio, para evitar ruídos, interferências de rede e tudo mais. Tudo isso a gente foi colocando, implementando ali como possibilidades. Ser compacto, leve também, né? Já que a gente está falando de uma comunicação sem fio, ele está aqui na touca, né? Atrás da cabeça, então para não também pesar ali, né? Na pessoa, tudo isso a gente pensou. E essa visão de produto, né? De também fazer isso a um custo viável, né? Porque a gente está falando de um sensor cerebral, que se a gente não tiver cuidado, né, é impossível de se adquirir pelo custo que é de se produzir. Então até isso a gente tem que levar em conta. Foi desafiador, né? Não é um negócio que vem da noite pro dia, mas a gente trabalha para que isso aconteça, e ao mesmo tempo o desafio ele tem que ser alcançado sem perder a qualidade. A gente está falando de sinais que são sinais muito pequenos, né? São na ordem de microvolts, são muito sensíveis ali, e qualquer interferência pode distorcer. Então a gente precisava realmente também garantir uma precisão, uma assertividade grande ali. E nosso laboratório conquistou também, né, esse mérito aí de ter um sensor preciso, ter um sensor robusto que resiste a interferências, né? E que tenha um custo viável, que a gente consiga realmente comercializar isso, né, em toda a cadeia. E é isso, e acho que na linha do que ele oferece, o software em si, a usabilidade, a praticidade, com muito espaço também para melhora de ouvir o usuário e poder integrar também mais funções. Acho que tudo isso acaba sendo um diferencial. A gente acha que o MindBots cumpre bem o papel. E claro, assim, estamos aí evoluindo também, né, para ajustar cada vez mais para os novos desafios que vão surgindo também. Bom, vou falar um pouquinho como usuária, tá? Eu já fui usuária de outros sistemas em que a tela era cheia de informação e muitas informações que elas não eram úteis para a nossa prática, então acabava que ficava muito poluído e poucas informações que realmente eram úteis ali durante o treinamento. Então a gente olhando nesse histórico, né, aquela tela, e olhando a tela que eu utilizo hoje para aplicação, é espetacular, porque eu tenho ali naquela tela apenas as informações que são úteis para o meu entendimento e para a minha prática de aplicação. E aí, também contando um pouquinho os bastidores, né? Eu lembro que a gente teve uma época que vocês trouxeram uma equipe em que eles conversaram com treinadores, conversaram não só comigo, conversaram com pessoas que usavam o MindBots, e essas pessoas falaram, olha, isso, eu quero assim, eu acho legal isso, eu não gosto disso, para que vocês pudessem implementar isso. Eu acho que escutar o usuário final, José, é algo muito importante que vocês fazem, e pra gente isso é maravilhoso. E eu sei, a pessoa que peço muita coisa para vocês. Então, assim, eu escuto muito os nossos clientes, os usuários, e eu sei que eu sou chata e falo, mas podia ter isso, uma bolinha ali, uma estrelinha ali. Mas é nesse sentido, e eu sinto que eu sempre sou ouvida. Uma vez, José, eu falei uma coisa pra você, eu nem lembro exatamente o quê. Aí eu falei, José, queria tal coisa. Aí você falou, Viviane, eu acho que isso não sei, mas eu acho que isso é um pouco, não vai funcionar.
E eu acho que foi assim, passou em 5 dias e vocês implementaram aquilo que eu pedi. Então, assim, você me falou na hora, você falou, não, Viviane, eu acho que isso realmente não vai ser possível. E não passou uma semana e vocês implementaram. Então, assim, é algo que eu sei que não é tudo que eu peço, né? Que é possível, mas eu vejo que vocês fazem o impossível para implementar aquilo que a gente precisa para a prática clínica. Então, vocês ouvem muito a pessoa que aplica. Eu acho que isso é um diferencial fantástico, porque todo o resto vocês já tem todo o conhecimento de como transformar, né, o equipamento na prática. E um outro diferencial que eu acho fantástico é o fato disso ser produzido no Brasil, José. Porque às vezes, assim, a gente valoriza muito aquilo que é importado. Então, mulher, né? Eu quero um creme importado. Eu quero isso importado. Mas a gente vê que a gente tem um equipamento que é produzido no Brasil e que eu já usei equipamentos importados, eu posso dizer, ele longe é muito melhor do que os equipamentos que eu já utilizei que eram importados. O software, mesma coisa, né? Tem uma outra grande vantagem, que é a manutenção que é feita aqui dentro do Brasil. Então, qualquer problema que eu tenha, essa manutenção é feita aqui no Brasil. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre como é que funciona essa manutenção, ou quando a gente precisa? Legal. De início a gente nem tinha, em um primeiro momento, percebido como um diferencial, né, como algo interessante. Evidentemente, a gente sempre teve isso em mente, né, de que oferecer o produto para além da venda, também o suporte, a manutenção, essa assistência, né. E é interessante quando a gente percebe que isso é um impacto, né, isso é impactante porque quando se importa equipamento, você não tem a garantia, né, então se o negócio quebrou, você vai ter que comprar outro, né. E aí o que acontece? É um investimento alto e tem o tempo também, né? E eu acredito que assim, a coisa não compensa, né, a segurança, né? Principalmente quando a gente está falando de algo para a saúde, né? Algo que a gente precisa realmente ter um contato, né? Uma assistência mais próxima, né? Então o fato da Neurobots estar aqui no Brasil, o fato da gente poder dar essa assistência é muito bom. O produto em si já é robusto, né? Mas a gente tá falando de equipamento eletrônico. Todo mundo tem um equipamento eletrônico. Celular, por exemplo, né? É aquela coisa, uma hora ou outra vai acontecer alguma falha. A gente tá aqui para ajudar, para que as coisas continuem sendo utilizadas, né? E é um investimento. Todo mundo quer que esse investimento ele tenha um retorno, né? Então eu considero sim que é um fator de peso, é um fator bem importante pra gente. E acaba sendo uma economia no final das contas, né? Porque você consegue ter um equipamento que vai perdurar por um bom tempo, né? A gente, fazendo um paralelo aí, quando uma fabricante de automóvel ela sai do Brasil, aí os automóveis começam a desvalorizar. Por quê? Porque as peças também não vão chegar, não vão ser fabricadas mais, vai ser mais difícil encontrar para manutenção, né? E no caso do automóvel, fica vamos dizer assim, aquele prazo de validade, um momento aquilo sai do mercado e um momento você vai trocar. Só que o carro você troca de carro, você, né, é algo que até se atualiza, né, mas no contexto do equipamento é algo funcional, é algo que você utiliza no seu dia a dia, você precisa realmente tá perpetuando ali aquele sistema, né, aquele produto. E aí o fato de ter uma assistência aqui, né, eu acho que a Neurobots nunca vai sair do Brasil no sentido de parar suas operações, né, nascemos aqui e amamos, né, o nosso país, nosso local, então acho que todo mundo pode seguir tranquilo aí, porque essa qualidade e nível de assistência sempre vai acontecer, e é isso. Então acho que são duas questões, né, se a gente precisa de assistência, ela tá aí, tá na mão, e as atualizações elas vão acontecendo, né? Então não parou, o software está pronto e a gente não mexe mais. Não, ele está sempre sendo cuidado, sendo olhado e sendo atualizado. E claro, sempre vai ter, né? A gente está num processo aí que está atualizando, né? Nesse momento está atualizando o software, então isso não para nunca, né? Sempre tem.
Quais as tendências que você enxerga para os próximos anos em relação à neuroengenharia, dessa área que a gente está falando, né, da neuromodulação? Sim, acho que a tecnologia ela tem um leque de possibilidades aí enormes, né? Mas quando a gente pensa em inovação, a gente também tem que pensar o que é que o mercado vai aceitar no sentido de receber bem, de encontrar sentido naquilo, né? Está muito em voga hoje a inteligência artificial como uma tecnologia disruptiva que vai mudar a realidade do mercado em muitas frentes de negócio. Mas aí, o que é que acontece? A gente vai simplesmente pensar em alguma coisa com inteligência artificial porque está na moda? Ou o que a gente pensar vai fazer sentido para a nossa tecnologia, né? Então, eu acredito que nessa linha de inovação, a personalização do atendimento, cada pessoa tem a sua realidade, né? Então, se ela tem aquela coisa mais pronta para ela, mais automatizada ali para ela ser atendida, acho que é uma tendência. Outra tendência que eu acho interessante é a parte de sair do próprio consultório, né? O próprio terapeuta poder assistir o paciente de casa com tecnologia, o paciente utilizando no seu dia a dia, o terapeuta podendo acompanhar, né, esse uso mais habitual, né, e poder estar ali avaliando. Acho que isso são tendências bem interessantes. José, veja, os nossos alunos, eles confiam muito no equipamento de vocês. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande para vocês, né? Saber que a gente tem um grande número de pessoas que utilizam o equipamento e que confiam em vocês. Essa parceria que a gente tem, né, NeuroWork com a Neurobots, ela é muito importante para a gente. Como é que é para vocês? O que essa parceria representa para vocês? Muito bem, eu acho essa é uma excelente pergunta, né? Quando você fala assim, começa a falar que existe uma quantidade interessante, né, de profissionais que utilizam nosso equipamento. Isso nos empolga bastante porque na Neurobots a gente tem sempre uma ideia de olhar o impacto, de imaginar esse impacto. Então, quando a gente está falando de mais de 200, 300, 400 profissionais utilizando, a gente imagina a quantidade de pacientes, a quantidade de questões que estão no dia a dia vindo para o consultório sendo atendidas por causa da nossa tecnologia. E todo mundo na Neurobots é movido a essa realização de sentir, né, o impacto que está causando. E a gente perceber que lá do início da nossa parceria o crescimento não é linear, existem desafios e desafios reais, né, que a gente precisa ser muito criativo e resiliente. A gente tem uma equipe muito resiliente, muito engajada, que compra a ideia e compra num primeiro momento uma promessa, né? Uma promessa de realização, de impacto. E quando a gente chega hoje, olhando toda a história que a gente construiu, e a gente saber que realmente a gente fez diferença. Hoje a gente sabe que fez diferença na reabilitação motora de pacientes com AVC e outras questões. Tudo derivado do nosso trabalho. E se não fosse a parceria com a NeuroWork, talvez não tivesse surgido esse braço, né, para os transtornos psicológicos, para o tratamento desses transtornos. E isso é muito gratificante da nossa parte perceber, né, que essa associação, né, entre a gente rendeu frutos, né, e que as pessoas podem, o que a gente está falando é de alguém que pode dormir melhor, é de alguém que pode trabalhar melhor, que pode conviver, ter bons momentos com sua família, se ver livre de algo que carregou durante anos na vida, porque não conseguiu uma opção de tratamento até medicamentoso, porque não reagia mais, então através do neurofeedback conseguiu. Então isso faz a gente perceber o quanto não é a gente ser necessário, só a Neurobots, mas o quanto é bom a gente ter essa oportunidade de fazer a diferença, sabe? E que bom seria que tivesse mais pessoas trabalhando assim para fazer a diferença, né? Porque há muita oportunidade, mas a gente se sente muito privilegiado por essa oportunidade, ter conhecido a NeuroWork, a NeuroWork ter percebido ali que naquela época, a gente começou ali, acho que 2019, né? A gente tinha 50 metros quadrados, era o nosso tamanho ali, né? Nosso espaço. Vocês olharem ali,
perceberem para além da vitrine o conhecimento que se tinha, a vontade. Acho que esse impacto, vocês devem ter esse desejo de impactar as pessoas, acho que vocês devem ter absorvido ali, ainda que tacitamente, e aí perceber e confiar, né, pra gente seguir em frente. Eu acho muito gratificante. Como eu disse, o meu sentimento é que a Neurobots está só no começo ainda, em tudo que ela tem a realizar. Eu acredito que a nossa parceria também está só no começo, porque a gente aprende cada vez mais com vocês, conversando, trocando ideia. A gente descobre juntos muita coisa boa para fazer ainda. Então eu acho que a gente tem capacidade, tem oportunidade. E acho que, sobretudo, esse olhar humano que a gente carrega, que a gente enxerga também em vocês, uma vontade de fazer a diferença, sabe? De preocupação real com o impacto que a gente é capaz de fazer, né? Acho que é isso. José, você falou uma coisa lá no começo da história da Neurobots, e eu acho que é isso que une muito a Neurowork e a Neurobots, porque a gente tem valores muito semelhantes. Você colocou que lá no começo o Vitor, ele foi desenvolver, e aquele desenvolvimento vocês começaram a pensar, poxa, isso pode ajudar alguém que teve um AVC a ter novamente, recuperar seus movimentos e tudo mais. Aquele desejo de que aquilo que vocês estão fazendo cheguem a beneficiar alguém que está sofrendo alguma coisa, é o que motiva, o que me motiva, o que motiva o Thales, o que motiva a Neurowork. Porque lá no começo eu aplicava o neurofeedback, o Thales aplicava o neurofeedback. A gente começou a ensinar pessoas a aplicar o neurofeedback, e aí a gente entendeu que eu sozinha, vamos pensar que eu atenda lá 8 pacientes por dia, né? Trabalhar 8, a gente atendia 11 pacientes, às vezes trabalhava 11 horas por dia atendendo paciente, mas eu só conseguia atender 11 pacientes no dia. E se eu ensinar, e se eu qualificar pessoas que possam atender também 8 pacientes por dia, a gente está multiplicando muito a possibilidade dessas pessoas terem esses benefícios, terem melhora na qualidade de vida. Então, acho que isso une muito aquilo que a Neurobots quer, que é a melhora da qualidade de vida das pessoas, e o que a Neurowork também tem como um grande objetivo, lá o nosso usuário final, é aquela pessoa que está sofrendo com alguma coisa que vai ter um benefício com essa técnica. Então, eu acredito que isso foi algo que fez com que essa parceria desse tão certo, né? Então, eu queria só também puxar um complemento. Acho que não só essa vontade, né, mas acho que o pensar grande, né, pensar num projeto, mas que pensar num projeto grande, porque isso te coloca no nível de responsabilidade maior. Quando a gente não pode fazer uma coisa de qualquer jeito. A gente quer, se a gente está pensando, né, em, sei lá, impactar X pessoas, ser uma referência no Brasil, ser uma referência no mundo, a gente há um chamado para um outro tipo de jogo, para um outro tipo de responsabilidade, de estruturação, de consciência interna, sabe? Então, não se pode fazer a coisa de qualquer maneira, tem que pensar no futuro, mesmo que os pepinos aconteçam agora e precisam de solução agora, mas a gente tem que também estar olhando sempre para o futuro e não perder de vista onde a gente quer chegar. E esse projeto, né, de pensar grande também é um valor que a gente compartilha, né? E isso faz a parceria dar muito certo, né? Sim, com certeza. José, eu sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas chegou o nosso momento de finalizar a nossa conversa. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui. A gente aproveitou a tua passada por Curitiba para poder fazer esse podcast presencial, e eu acho que isso foi fantástico. Existe sim a possibilidade, né, de fazer à distância, mas quando a gente está frente a frente é muito gostoso. Quero convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, seguir a Neurobots também nas redes sociais e ficar sempre atento a tudo aquilo que a gente traz de conteúdo, de novidades, inovação. Porque é isso, né, José? Acho que ficou muito claro na nossa conversa de hoje que a gente está muito preocupado com a ciência,
Então, tudo que a gente faz é baseado na ciência. A gente pega isso, vocês pegam isso, transformam em um equipamento, em um software, e a gente coloca eles para aplicar ali na prática do dia a dia, ensina e faz essa democratização aí que ela é tão importante. Pensando que hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas que sofrem, né, depressão, ansiedade, insônia e por aí vai, né, essas nossas questões emocionais, cognitivas que afetam e tanto atrapalham a vida das pessoas. Então, José, vou deixar agora você com as suas considerações finais, se quiser deixar seu contato, as suas redes sociais, fala aí pra gente. Muito bem, pra gente também foi um prazer, agradeço demais estar aqui, o papo foi bem legal. E para quem quiser, né, seguir a Neurobots, conhecer, ver o que a gente tá fazendo em primeira mão, né, no Instagram é neurobots.br, então é só encontrar a gente lá, seguir. E acho que abrindo aqui, né, para o público de neurofeedback, quem tiver sugestões, ideias, melhorias, já sabe aí que a Viviane, né, traz muito isso, só entrar em contato com a Neurowork conversa muito com a gente e a gente vai fazer coisa legal. Pessoal, porque é o seguinte, quando vocês me fazem uma pergunta e eu não sei responder, aí eu corro ali pro José, por favor, me perguntaram isso, não tô entendendo, aí vem o José com muita paciência para tá discutindo e tal, pra gente, não sei se a gente tem sempre todas as respostas, e acredito que a gente não tem sempre todas as respostas, mas a gente tem essa parceria, assim, de quem precisa tem alguma dúvida, pode perguntar, que a gente tá aqui para responder. A gente se vira para responder, né, José? Sim. Então, muito obrigada, José. E a gente hoje, só uma rapidinho também, a gente hoje falou só sobre neurofeedback. A Neurobots é muito mais do que o EEG da Neurobots, né? Ele tem outros equipamentos, tem outras frentes, mas hoje a gente focou aqui naquilo que é a nossa paixão, que é o neurofeedback. Mas talvez nós tenhamos outras oportunidades para conversar sobre outros equipamentos ou até mesmo a inteligência artificial, que você tem mestrado nisso, então pode ser um assunto bem legal para a gente conversar. Então aqui, olha, temos assunto para próximas conversas. Muito obrigada, José. Que agradeço. Obrigadão. E o NeuroConnect de hoje fica por aqui, mas eu espero você nos nossos próximos episódios, porque nós teremos muitos especialistas, muitas novidades, inovações. Fique atento e nos acompanhe.